Capítulo 32. Depois que sua filha nasceu morta, Lizzie passou a viver em um mundo cinzento de silêncio, chuva e névoa. Deixou que os criados da casa fizessem o que bem entendessem, percebendo vagamente, após algum tempo, que Mac assumira a direção deles. Não corria mais a plantação todos os dias. Deixou os campos de fumo por conta de Linux. Às vezes, visitava a senhora Tanson ou Suzy Delahaye, pois elas se mostravam dispostas a falar sobre o bebê por tanto tempo quanto ela quisesse, mas não ia a bailes ou festas. Todo domingo ia à missa em Fredericksburg e, após o serviço religioso, passava 1 ou 2 horas no cemitério de pé, olhando para o túmulo minúsculo, pensando sobre como tudo poderia ter sido diferente. Estava segura de que a culpa fora toda sua. Continuara a montar, até quando estava com 4 ou 5 meses de gravidez. Não descansara tanto quanto as pessoas diziam para descansar. E andara 16 quilômetros na charrete, mandando que Mac corresse mais e mais, na noite em que dera luz ao bebê morto. Tinha raiva de Jay por estar fora de casa naquela noite, do Dr. Fink por ter se recusado a atender uma escrava, e de Mac por ter feito a sua vontade e ido tão depressa. Mas, acima de tudo, estava furiosa consigo própria. Odiava-se e desprezava-se por ser uma futura mãe incompetente, pela sua impulsividade, impaciência e incapacidade de ouvir conselhos. Se eu não fosse assim, seria uma pessoa normal, sensata, razoável e cautelosa e teria agora minha filhinha. Não dava para falar com Jay a esse respeito. No princípio ele ficara furioso, jurara dar um tiro no Dr. Fink e ameaçara mandar açoitar Mac. Mas sua raiva evaporara quando soube que o bebê era uma menina, e agora agia como se Lizzie jamais tivesse ficado grávida. Durante algum tempo conversou com Mac. O parto os aproximara muito. Ele a cobrira com sua capa, segurara seus joelhos e amparara ternamente a pobre criança. A princípio representou um grande conforto para ela, mas após algumas semanas Lizzie sentiu que começava a tornar-se impaciente. O filho não era dele, pensou, e não podia verdadeiramente compartilhar de sua dor. Ninguém podia. Assim retirou-se para dentro de si própria. Um dia, 3 meses depois, ela foi até a ala do antigo quarto de crianças, ainda reluzente com a tinta fresca, e sentou sozinha. Imaginou uma garotinha ali no berço, balbuciando alegremente ou chorando de fome, metida num lindo vestidinho branco e com sapatinhos de tricô, sugando seu seio ou sendo banhada. A visão foi tão intensa que as lágrimas encheram-lhe os olhos e rolaram pelo seu rosto, embora ela não produzisse um único som. Mac entrou quando ela estava assim. Uma tempestade tinha feito com que caísse um pouco de entulho pela chaminé, e ele ajoelhou-se ante a lareira e começou a limpar. Não comentou as lágrimas de Lizzie. Sinto-me tão infeliz, disse ela. Ele não parou o trabalho. Isto não lhe fará nenhum bem, replicou em tom duro. Eu esperava mais compreensão da sua parte, disse ela, desesperada. Você não pode passar o resto da vida aqui chorando. Todo mundo morre mais cedo ou mais tarde. As outras pessoas têm que continuar vivendo. O que na verdade eu não quero. Viver para quê?
Não seja tão exageradamente dramática, Lizzie. Não é da sua natureza. Ela ficou chocada. Ninguém tinha lhe falado duramente desde o parto. Que direito tinha Mac de torná-la mais infeliz ainda? Você não devia falar comigo assim, disse ela. Ele a surpreendeu aproximando-se. Largando a escova, agarrou-a por ambos os braços e levantou-a da cadeira. Não me fale sobre os meus direitos, disse. Mac parecia tão furioso que Lizzie teve medo de que fosse cometer uma violência com ela. Deixe-me em paz. Tem muita gente deixando você em paz ultimamente, disse ele, mas largou-a. O que devo fazer? Disse ela. O que você quiser. Tome um navio de volta para casa e vá viver com sua mãe em Aberdeen. Tenha um caso amoroso com o Coronel Tanson. Fuja para a fronteira com algum vagabundo imprestável. Ele fez uma pausa e olhou sério para ela. Ou decida-se a ser esposa de Jay e tenha outro filho. Isto a surpreendeu. Eu pensava... O que é que você pensava? Nada. Há algum tempo que Lizzie sabia que Mac estava pelo menos meio apaixonado por ela. Após a festa fracassada para os peões, ele a tocara ternamente e a acariciara de um modo que só podia ser amoroso. Beijara as lágrimas escaldantes que escorriam pelo seu rosto. Houve mais do que piedade no seu abraço. E havia mais na reação de Lizzie do que necessidade de compreensão. Agarrara-se ao seu corpo rígido e saboreara o contato dos lábios dele na sua pele. E isso não fora só porque sentia pena de si própria. Todos estes sentimentos, contudo, haviam desaparecido desde o bebê. Seu coração estava vazio. Não tinha paixões, só pesares. Sentia-se envergonhada e embaraçada por ter tido aqueles desejos. A esposa lasciva que tenta seduzir o jovem lacaio bonitão era um personagem batido nos romances cômicos. Mac não era apenas um lacaio bonitão, claro. Aos poucos ele viera a perceber que ele era o homem mais notável que já conhecera. Sabia que era também arrogante e dogmático. A ideia que fazia da própria importância era ridiculamente inflada e o levava a ter ou causar muitos problemas. Mas não podia deixar de admirar o modo como se levantava contra as autoridades tirânicas, desde a mina de carvão na Escócia às plantações da Virgínia. E quando se metia em encrenca, muitas vezes era para defender outra pessoa. Mas Jay era seu marido. Podia ser fraco e bobo, além de lhe ter mentido, mas o desposara e tinha que ser fiel a ele. Mac continuava encarando-a. Ela perguntou-se em que pensaria. Achou que estava se referindo a si próprio, quando dissera para fugir para a fronteira, com algum vagabundo imprestável. Mac levantou a mão timidamente e acariciou-lhe o rosto. Lizzie fechou os olhos. Se sua mãe pudesse ver aquilo, saberia exatamente o que dizer. Você se casou com Jay e prometeu ser leal a ele. Você é uma mulher ou uma criança. A mulher cumpre o que promete quando é difícil, não só quando é fácil. É disto que se trata, prometer. E aqui estava ela, deixando que outro homem acariciasse seu rosto. Abriu os olhos e olhou para Mac por um longo momento. Havia desejo em seus olhos verdes. Ela endureceu o coração. Um súbito impulso a empolgou de repente e deu-lhe um tapa no rosto com toda a força que conseguiu. Foi como esbofetear uma rocha. Ele nem se mexeu. Mas sua expressão alterou-se.
Não lhe machucara o rosto, mas golpeara seu coração. Pareceu ficar tão chocado e assombrado que Lizzie teve ímpetos de desculpar-se e abraçá-lo. Resistiu com todas as forças e com a voz trêmula disse: "Não se atreva a me tocar." Ele nada disse. Ficou olhando fixamente para ela, horrorizado e magoado. Lizzie não foi capaz de ver aquela expressão magoada há mais tempo, e por isso levantou-se e saiu dali. Ele dissera para que se decidisse a ser a esposa de Jay e para ter outro filho. Lizzie passou o dia pensando só nisso. A ideia de ter Jay na sua cama tornara-se desagradável para ela, mas era seu dever como esposa. Se recusasse a cumprir esse dever, não merecia um marido. Naquela tarde tomou um banho. Era uma operação complicada, envolvendo uma banheira de metal no quarto de dormir e 5 ou 6 garotas fortes, trazendo a água quente da cozinha e subindo as escadas, correndo com os jarros pesados. Quando terminou a função, ela vestiu roupa limpa antes de descer para a ceia. Era uma noite fria de janeiro e o fogo crepitava na lareira. Lizzie bebeu um pouco de vinho e tentou conversar alegremente com Jay, como fazia antes de se casarem. Ele não reagiu. No entanto, pensou ela, isso era de se esperar, depois de ter sido uma companhia desagradável por tanto tempo. Depois que a refeição terminou, ela disse: "Já faz 3 meses do bebê, estou bem agora." "Como assim?" "Meu corpo voltou ao normal." Não ia lhe dar os detalhes. Seus seios tinham parado de vazar leite, poucos dias depois do parto da criança natimorta. Perdera um pouco de sangue todos os dias por muito mais tempo. Mas isto também terminara. O que quero dizer é que minha barriga nunca voltará a ser tão chata quanto antes, mas em outros aspectos estou curada. Ele continuou sem compreender. "Por que você está me dizendo isso?" Tentando conservar a exasperação fora da sua voz, ela disse: "Podemos fazer amor de novo, é isto que estou querendo dizer." Ele deu um resmungo e acendeu o cachimbo. Não foi uma reação que uma mulher poderia esperar. "Você irá ao meu quarto hoje à noite?" insistiu Lizzie. Ele pareceu aborrecido. "E o homem? É o homem que deve fazer estas sugestões", disse irritado. Ela se levantou. "Eu só queria que você soubesse que estou pronta", disse. Sentindo-se magoada, ela subiu para o seu quarto. Mildred subiu também para ajudá-la a despir-se. Quando tirou a anágua, Lizzie perguntou-lhe, no tom de voz mais casual que conseguiu: "O Sr. Jameson já foi deitar?" "Não, acredito que não." "Ele ainda está lá embaixo?" "Acho que saiu." Lizzie examinou o rosto bonito da criada. Havia algo intrigante na expressão dela. "Mildred, você está escondendo alguma coisa de mim?" Mildred era jovem, cerca de 18 anos, não tinha talento para mentir. Desviou os olhos. "Não, Sra. Jameson." Lizzie teve certeza de que ela estava mentindo. Mas por quê? Mildred começou a escovar o cabelo de Lizzie, que pensava sobre onde Jay teria ido. Com frequência, ele saía após a ceia. Às vezes falava que ia a um jogo de cartas ou a uma briga de galos e às vezes nada dizia. Lizzie presumia vagamente que fosse beber rum nas tavernas com os outros homens, mas se fosse só isso, Mildred diria. Lizzie passou a pensar em uma alternativa. O seu marido teria outra mulher. Uma semana depois, Jay ainda não havia ido ao quarto de Lizzie. Ela tornou-se obcecada com a ideia de que ele estivesse tendo um caso. A única pessoa em que podia pensar era Suzy Delahaye. Era jovem e bonita e seu marido viajava constantemente.
Como muitos virginianos, ele era maluco por corridas de cavalos e viajava 2 dias para assistir a uma. Será que Jay estaria esgueirando-se para fora de casa após a ceia, pegando o cavalo, galopando até a casa dos Delahaye e se metendo na cama de Suzy? Disse a si própria que estava sendo fantasiosa, mas a ideia não a abandonou. Na 7ª noite, deu uma olhada pela janela do quarto e viu a luz trêmula de um lampião atravessando o gramado escuro. Decidiu segui-la. Estava frio e escuro, mas não perdeu tempo se vestindo. Pegou um chale, atirou-o em cima dos ombros e desceu correndo. Esgueirou-se para fora da casa. Os 2 cães, que dormiam na varanda, olharam para ela curiosamente. Vamos, Roy, vamos, Rex, exclamou. Correu pela relva, seguindo a luz do lampião e com os cães nos seus calcanhares. Logo a luz desaparecia no meio do bosque, mas aí já estava próximo bastante para ver que Jay, se é que era ele, tomara o caminho que ia dar nos galpões de fumo e no alojamento do capataz. Talvez Linux tivesse um cavalo encilhado para que Jay fosse até a casa dos Delahaye. Lizzie sentia que de um jeito ou de outro Linux tinha que estar metido naquilo. Aquele homem sempre estava envolvido quando Jay procedia erradamente. Não viu o lampião de novo, mas encontrou as casas facilmente. Havia 2. Linux ocupava uma, a outra fora de Sowerby e agora estava vaga. Havia alguém no seu interior. As janelas estavam fechadas por causa do frio, mas a luz brilhava através das frestas. Lizzie fez uma pausa, esperando que o coração voltasse à calma, mas era o medo e não o cansaço que o fazia bater tão depressa. Tinha medo do que ia ver lá dentro. A ideia de Jay tomando Suzy Delahaye nos braços, do modo como abraçara Lizzie e beijando-a com os lábios que Lizzie beijara, a deixou doente de ódio. Chegou, inclusive, a pensar em dar meia volta e ir embora. Mas não saber seria pior que tudo. Experimentou a porta. Não estava trancada. Abriu e entrou. A casa tinha 2 cômodos. A cozinha na frente estava vazia, mas podia ouvir uma voz baixa, vindo do quarto de dormir no fundo. Já estariam na cama. Foi na ponta dos pés até a porta, pegou a maçaneta, respirou fundo e escancarou a porta. Suzy Delahaye não estava ali dentro. Mas Jay estava. Deitado na cama, de camisa e calções, descalço e sem casaco, de um lado da cama, de pé, havia uma escrava. Lizzie não sabia o nome da garota. Tratava-se de uma das 4 que Jay comprara em Williamsburg. Tinha mais ou menos a idade de Liz, era magra e muito bonita. Dona de suaves olhos castanhos. Estava completamente nua, e Lizzie pôde ver seus orgulhosos seios e o cabelo fortemente encaracolado entre as pernas. Enquanto Lizzie olhava espantada, a garota lançou-lhe um olhar que ela jamais esqueceria. Um olhar insolente, cheio de desprezo triunfante. Você pode ser a dona da casa, dizia o olhar, mas ele vem para a minha cama toda a noite, e não para a sua. Ouviu a voz de Jay como se estivesse a uma grande distância. Lizzie! Oh, meu Deus! Virou-se para encará-lo e viu que ele baixava os olhos. Mas aquilo não lhe deu satisfação. Há muito tempo sabia que era um homem fraco. Finalmente conseguiu falar. Vá para o inferno, Jay, disse baixinho, virando-se e indo embora. Lizzie foi para o quarto, pegou suas chaves na cômoda e desceu para a sala das armas. Os rifles de caça Griffin que trouxera da Inglaterra.
Estavam guardados junto das armas de Jay, mas ela os deixou e pegou um par de pistolas de bolso em um estojo de couro. Verificando o conteúdo do estojo, encontrou um chifre de pólvora cheio, bastante algodão de rama para a bucha e umas pederneiras de reserva, mas nenhuma bala de chumbo. Procurou por toda a parte, mas não achou nada. Só uma pilha pequena de minúsculos lingotes de chumbo. Pegou um dos lingotes e um molde de balas, um instrumento pequeno parecido com uma tenaz, e foi embora, trancando de novo a porta. Na cozinha, Sarah e Mildred a fitaram com os olhos arregalados de medo, quando entrou carregando o estojo das pistolas debaixo do braço. Sem uma palavra, foi até o armário e tirou uma faca bem forte e uma caçarola pequena e pesada de ferro com bico. Feito isso, voltou para o seu quarto e trancou a porta. Reavivou o fogo da lareira até que ficou tão quente que não podia se aproximar, por mais que alguns segundos. Aí, pôs o lingote na caçarola e a caçarola no fogo. Lembrou de Jay voltando de Williamsburg com 4 jovens escravas. Perguntara-lhe por que não tinha comprado homens, e ele lhe dissera que garotas eram mais baratas e mais obedientes. Na época, esquecera o assunto. Sua preocupação maior foi com a extravagância da carruagem nova. Agora, amargurada, compreendia. Bateram na porta e ela ouviu a voz de Jay dizendo: Lizzie! A maçaneta foi virada e ele tentou abrir a porta. Vendo que estava trancada, disse: Lizzie, quer me deixar entrar? Ela o ignorou. Naquele momento ele estava acovardado e se sentindo culpado. Mais tarde encontraria um modo de convencer-se de que não fizera nada de errado, e aí então ficaria furioso, mas por enquanto era inofensivo. Ele bateu e chamou por 1 minuto ou 2, desistiu e foi embora. Quando o chumbo do lingote derreteu, ela tirou a caçarola do fogo. Movendo-se rapidamente, despejou um pouco de chumbo dentro do molde, através do bico. No interior da cabeça do instrumento, havia uma cavidade esférica, agora cheia com chumbo derretido. Mergulhou o molde dentro da tigela de água do seu lavatório para esfriar e endurecer o chumbo. Quando apertou os 2 braços do instrumento, a cabeça abriu e uma balinha esférica caiu. Pegou-a. Era perfeita, exceto por uma pequena cauda formada pelo chumbo que permanecera no bico. Cortou-a com a faca de cozinha. Continuou fazendo mais balas esféricas até usar todo o chumbo. Aí, então, carregou ambas as pistolas e colocou-as ao lado da sua cama. Verificou a tranca da porta, depois foi se deitar.